Meus irmãos e minhas irmãs da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, estamos dando continuidade aos nossos estudos e estamos hoje dando continuidade a esse livro, O Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva, e hoje nós estudaremos um aprofundamento sobre um assunto muito pertinente dos nossos estudos doutrinários, que é sono e sonhos. Então, no capítulo de hoje, nós faremos uma reflexão sobre o sono e os sonhos. E antes de nós começarmos os nossos comentários, nós faremos a leitura de 2 pequenos trechos do capítulo para em seguida conversarmos com os nossos irmãos e irmãs. Então, a pergunta 405 deu o Livro dos Espíritos. Então, Kardec perguntou aos espíritos: acontecem com frequência verem-se em sonho coisas que parecem um pressentimento que afinal não se confirma. A que se deve atribuir isso? E aí vem a resposta: pode suceder que tais procedimentos venham a confirmar-se apenas para o espírito. Quer dizer que este viu aquilo que desejava, foi ao seu encontro. É preciso não esquecer que, durante o sono, a alma está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente das suas ideias terrenas, de onde resulta que as preocupações do estado de vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. E vem uma passagem de Emmanuel: em determinadas circunstâncias, contudo, como nos fenômenos premonitórios ou nos de sonambulismo, em que a alma encarnada alcança elevada percentagem de desprendimento parcial, o sono representa a liberdade relativa do espírito prisioneiro da terra, quando então se poderá verificar a comunicação inter-vivos. Bem, meus irmãos, então, feita a leitura desses 2 trechos, o que nós podemos dizer como o início das nossas reflexões é que nós não podemos confiar em todos os sonhos que nós temos. E por que isso? Porque como nós ainda estamos ligados ao corpo físico, como nosso espírito ainda sofre a influência da matéria, nós, em algum momento, podemos sonhar com fatos que representam projeções do nosso inconsciente. O que seriam as projeções do inconsciente? São a projeção, o aparecimento no nosso campo mental das nossas preocupações e das nossas angústias materiais, que vão se configurar no nosso campo mental e que, quando nós sonhamos, não significa que representam fatos verídicos. Então, vou dar um exemplo para vocês de um fato que aconteceu com um amigo nosso. Temos um amigo nosso da doutrina, que ele chegou para nós algum tempo atrás e falou assim: Fernando, eu acho que eu vou desencarnar porque eu sonhei que eu estava no meu sepultamento e o meu filho falou: eu vou fazer uma prece para o meu pai. Então eu acho que está chegando o momento da minha desencarnação. Aí eu falei para ele: olha, isso aí é um fato relativo, você não pode afirmar que você vai desencarnar por causa disso. Aí depois passou um tempo, aí ele ficou em dúvida: não, eu acho que eu vou desencarnar porque eu estou sentindo. Eu falei: olha, mas não fica se preocupando com isso, deixa que Deus é quem sabe, relaxa, não fica com essa preocupação. Aí passou um tempo, ele estava já com uma doença, né, que ele tinha detectado, e ele ia passar por uma cirurgia. Então, aquela angústia da espera da cirurgia projetou no seu campo mental uma situação na qual ele já estava achando que ia desencarnar. Fez a cirurgia, graças a Deus não aconteceu nada, e ele está aí ainda encarnado. Então, para vocês verem que às vezes os sonhos, eles refletem essas preocupações com a vida material. Então, como ele ia passar por uma cirurgia delicada e ele estava preocupado, achando que ele ia ter algum problema, ele projetou no seu campo mental que ele ia desencarnar,
ele ficou com aquele medo da cirurgia, e aí se viu já no seu sepultamento e já pensou, imaginou que estava na hora do seu desencarne, que aquilo ali era um fato real. E depois ele verificou, eu falei com ele, tá vendo? Isso aí era uma preocupação sua com a cirurgia, graças a Deus não aconteceu nada, e graças a Deus ele ainda está encarnado, já é idoso, mas ainda está encarnado. Então essa possibilidade nós temos que levar em conta quando nós sonhamos, porque acontecem esses fatos. Uma outra coisa que acontece também é a projeção mental de imagens que são colocadas por nossos perseguidores espirituais, que querem nos amedrontar e criam falsas expectativas em nós. Então, são situações que todos nós temos os nossos perseguidores, e aí eles que nos conhecem, que sabem das nossas fragilidades, às vezes coloca o nosso campo mental: olha, seu filho vai desencarnar, um ente querido seu vai desencarnar, você vai sofrer um desastre financeiro, você tem alguém te enganando, fulano de tal é um traidor, alguém está falando mal de você. Então, quer dizer, essas imagens que os nossos perseguidores colocam para nós, nos deixam num estado de angústia, e aí nós ficamos já pensando que vai acontecer alguma coisa ruim conosco, e na verdade não essas situações não ocorrem, não se concretizam, e a gente fica naquele estado de perturbação, e isso é uma brecha para que possamos até cair num processo de desequilíbrio espiritual que pode levar a uma obsessão ou uma auto-obsessão. Então também temos que tomar cuidado com esses sonhos, que às vezes esses sonhos denotam as nossas essas imagens que são projetadas pelos nossos perseguidores. Um outro fato que ocorre também são os flashes de vidas anteriores. Então, em algumas ocasiões, nós temos a recordação espontânea das nossas vidas anteriores, e aí nós nos vemos sendo assassinados ou cometendo atos não muito agradáveis. Aí a gente fala, aí quando nós acordamos preocupados. Será que vai acontecer alguma coisa comigo? Será que alguém vai me prejudicar? Será que vai acontecer alguma coisa de ruim com fulano, com ciclano? Então, às vezes, são fatos que nós já vivenciamos, e esses flashes retornam ao nosso campo mental espontaneamente por uma questão específica, que é algum fato que nós estamos vivendo naquele momento, que nos leva a essa recordação, e nós também ficamos angustiados. Então, nós estamos fazendo essas colocações para nós entendermos que quando nós sonhamos com algo, nós temos que analisar criteriosamente a base da fé raciocinada. Não é porque a gente sonha que vai acontecer. Então, isso aí que tem que ficar claro para nós. A gente não tem que ficar com aquela angústia: meu Deus, eu sonhei que a minha mãe vai morrer, e então eu já vou me preparar porque ela vai morrer e vai acontecer isso, acontecer aquilo. Nem sempre isso ocorre. Lógico que pode ocorrer, mas nós temos que, antes de termos aquela certeza absoluta daquele fato, nós temos que analisá-los baseados na fé raciocinada. E aí, no caso, a prece, né, é importante para nós nos tranquilizarmos e nós fazermos um processo seletivo sobre aqueles fatos que vão ocorrer ou não, porque aí a espiritualidade vai nos orientar, vai nos inspirar para tirar essas nossas preocupações. Então, feitas essas considerações, nós verificamos no capítulo que o Martins Peralva, ele nos fala sobre os sonhos espíritas, ou seja, ele nos relata que quando nós dormimos, o nosso espírito continua atuando, ele continua trabalhando. É claro que isso vai depender do nosso grau de desprendimento da vida material. Então, aquelas pessoas que são muito apegadas à vida material, esses sonhos espíritas não vão ocorrer, ou então vão ocorrer dentro de uma outra conotação que mais tarde nós vamos falar. Mas quando nós estamos procurando, por exemplo, nós oramos sempre antes de dormir, e nas nossas orações nós colocamos da seguinte maneira:
pedimos à espiritualidade que, se for possível, nós sejamos levados a locais de trabalho ou de estudo. Então eu tenho esse hábito de fazer essa solicitação. E logicamente tem dia que a gente não percebe nada, mas tem ocasiões em que realmente nós verificamos que há essa tarefa, esse desprendimento anímico, e que nós temos contato com espíritos amigos, porque quando nós acordamos, a gente vem com determinadas ideias, com determinadas soluções, que com certeza são orientações espirituais. Então isso ocorre muito quando a gente está planejando alguma tarefa na casa espírita. A gente está pensando em alguma tarefa, está assim, querendo fazer algum trabalho, alguma coisa, aí a gente já vai planejando. Aí quando a gente dorme e acorda no dia seguinte, aquela ideia ela é ampliada. Aquelas propostas de trabalho, elas vêm mais concretas. Por quê? Porque como é uma tarefa ligada à casa espírita, os protetores da nossa casa nos encontram fora do corpo e nos orientam de que forma nós iremos desenvolvê-lo. Então os sonhos espíritas têm essa característica de encontros espirituais com os nossos protetores, com o objetivo de nós estabelecermos estudos doutrinários. Quer dizer, nós vamos ampliar os nossos conhecimentos doutrinários nessas ocasiões, nas quais muitas vezes nós somos levados a locais da espiritualidade para assistirmos palestras e orientações dos benfeitores. Tarefas no bem. Então, quando nós desenvolvemos uma tarefa na casa espírita ligada à mediunidade, alguma tarefa evangelização, alguma tarefa nesse sentido, nós também, fora do corpo, podemos executá-las. E reflexões oportunas, que são essas ideias que são ampliadas pelos nossos amigos espirituais. Então, nós assistimos a palestra, assistimos a um estudo, e os amigos espirituais podem dizer: olha, vocês estão querendo fazer essa atividade lá na casa espírita, então é melhor fazer assim, fazer dessa forma, essa parte aqui não está muito interessante, faz de outra maneira. Então, essas são as reflexões oportunas. E também nós podemos ter o reencontro dos nossos entes queridos desta ou de outras vidas. Então, aqueles espíritos que nos conhecem, que nós já foram ligados a nós nessa vida ou de outra vida, nós também podemos reencontrá-los. Então, essas possibilidades refletem os sonhos espíritas. Logicamente que, ao acordarmos, nós não vamos lembrar com perfeição de todos os detalhes, a não ser que a pessoa tenha como a Ivone Pereira e outros companheiros, tem uma capacidade anímica muito exercitada, que faz com que a pessoa, ao voltar do corpo, lembre com exatidão do que vivencia. Mas geralmente a gente acorda com uma impressão de que a gente teve um contato com algum amigo espiritual, mas a gente não lembra detalhadamente do que aconteceu. Mas vem aquelas ideias que denotam que nós tivemos esse encontro, esse sonho espírita. E aí, no caso, o que ocorre? Quando ao acordar e quando nós fazemos esses contatos, se nós estamos num estado de desânimo ou de pessimismo, ao acordarmos, nós vamos ter um estado de esperança e de bom ânimo renovado. Então, às vezes, a gente está naquele momento que a gente está meio deprimido, né? As coisas não estão dando certo. Aí nós oramos, pedimos, né, a assistência dos amigos espirituais, para que eles nos auxiliem, para que eles nos dêem coragem. Aí no dia seguinte, quando nós acordamos, nós temos aí, não é que os espíritos vão resolver os nossos problemas, mas eles vão nos dar aconselhamentos para fortalecer a nossa fé e para que nós possamos buscar as soluções dos nossos problemas materiais com tranquilidade. Porque quando a gente fica intranquilo, pessimista, achando que vai dar tudo errado, realmente as coisas vão se complicando. Então esses encontros espíritas, essas reflexões feitas fora do corpo, servem também para alavancar o nosso bom ânimo. Então agora, por exemplo, na época da pandemia, que a gente tem aí essas situações deprimentes que nós vivenciamos diariamente, de notícias alarmantes, né, de pessoas sofrendo, morrendo. Então aí a gente às vezes fica em dúvida, né?
Ah, meu Deus, será quando que isso vai acabar? Será que as coisas vão piorar no nosso país? Será que o nosso país vai ter uma solução melhor? Então, quando a gente agasalha, quando a gente acalenta esses pensamentos, a espiritualidade nos fornece elementos para que a gente entenda que é uma fase que estamos vivendo e que iremos superá-la de forma produtiva. Então esses encontros, esses sonhos espíritas, essas orientações servem para a renovação de ideias e para a inserção de novos valores educativos, não é? E também para nos dar livre repouso para as nossas dificuldades. Então, quando nós temos as nossas dificuldades, nós iremos nos voltarmos para o corpo já com algumas possibilidades de conduzir a nossa vida de forma mais tranquila, mais equilibrada. Agora, em relação às pessoas muito apegadas à matéria, essas pessoas já vão ter sonhos espíritas diferentes. A gente está falando de sonhos espíritas que denotam um esforço do espírito de entrar em sintonia com os amigos espirituais. Mas nós sabemos que tem pessoas que estão apegadas à matéria e que vivenciam sonhos espíritas deprimentes, que denotam a sua condição evolutiva ainda precária. Então nós temos indivíduos que, ao dormirem, eles são levados a reuniões ou atividades de nível inferior. Então, por exemplo, aquela pessoa que tem o hábito, por exemplo, de ir a bar, né, de frequentar bares, de optar pelo alcoolismo, pelo vício, né, ou tem o hábito de ir a prostíbulos. Então, essa pessoa que tem esse hábito, né, ela, ao dormir, ela está afinizada com espíritos que gostam dessas atitudes que ela vivencia durante o seu estado de vigília. Aquela, por exemplo, o indivíduo que é casado, mas que tem uma relação extraconjugal, que vai lá encontra garota de programa, ou então vai a determinados lugares que ele pode continuar extravasando essa sexualidade promíscua. Então, quando ele dorme, ele vai encontrar com espíritos que se afinizam com essa situação e vão levá-lo para locais propícios para que ele possa continuar vivenciando essas situações de nível inferior. Então são encontros com entidades menos felizes que levam aquelas pessoas que têm essas tendências a verdadeiros antros de corrupção moral, onde acontece o predomínio de impulsos inferiores, tendências infelizes, sentimentos e propósitos negativos. Ou seja, aqueles companheiros que permitem que a sombra da alma, quer dizer, aquilo que ele tem de pior, aflore. Então, para que nós evitemos essa situação, sempre temos que fazer um esforço para exercitarmos a prece e a sintonia qualificada, que nos afasta desses encontros maléficos, mesmo quando a gente está sofrendo um processo obsessivo. Mas se nós fizermos um esforço para estarmos em prece, pedindo auxílio aos nossos amigos espirituais, nos colocando à disposição para fazer algum tipo de mudança, algum tipo de renovação moral, ao dormirmos, essa sintonia qualificada, quer dizer, esse esforço para nos ligarmos aos nossos benfeitores, vai afastar esses encontros maléficos e vão manter à distância esses espíritos menos esclarecidos. Agora, quando a pessoa se afiniza, né? Então, digamos, a pessoa que tem o hábito de ficar vendo filmes eróticos, né? Outro dia eu estava na televisão, aí apareceu um filme lá que tinha umas cenas meia desequilibradas. Eu tirei imediatamente. Por quê? Porque aquele tipo de filme, se eu ficar vendo aquela situação, aí ao dormir, aqueles espíritos que gostam daquele tipo de vivência, né, da sexualidade, vão entrar em sintonia conosco e podem me levar a antros
né, a locais em que tem pessoas também que gostam daquela situação. E aí eu mesmo, ligado à casa espírita, eu vou sofrer um envolvimento negativo e vou complicar a minha situação espiritual porque estou invigilante e estou me permitindo pensamentos desajustados que vão me levar a essas situações. Então, em relação a essa questão do sono e dos sonhos, tudo depende das escolhas do nosso livre-arbítrio, as escolhas boas e más que nós fazemos na nossa vida, ao esforço que nós fazemos para depurarmos os nossos pensamentos, para edificarmos os nossos sentimentos e nos colocarmos como cooperadores da obra divina. Aí, se nós nos colocarmos nessa situação, nós não desperdiçaremos o tempo do sono, né? Nós vamos ter aquele sono produtivo, aquele sono em que estaremos também aprendendo alguma coisa e evitaremos também as recaídas, porque como nós sabemos, todos nós em reencarnações anteriores cometemos delitos, nos ligamos a espíritos menos esclarecidos que foram nossos comparsas, e mesmo hoje que estamos ligados ao espiritismo, eles ainda nos acompanham e eles não creem muitas vezes que nós nos modificamos. Então eles ficam nos observando, esperando um momento em que estamos invigilantes para nos mostrar que ainda somos muito limitados na nossa evolução, que aquilo que a gente prega ainda não é aquilo que nós realizamos efetivamente. Então por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que nós pensamos e também com o que nós falamos, principalmente com o que nós pensamos, mas também com o que nós falamos. Então eu até estava falando com os companheiros, né, esse fato recente que ocorreu daquele nosso irmão que desencarnou, espancado lá em Porto Alegre. Então as pessoas falam, nós queremos justiça, nós queremos justiça. Mas se a gente buscar essa justiça baseada no ódio, né, baseado na lei de Talião, de que não estamos justificando a agressão, não estamos dizendo que a pessoa que agrediu está correta. O que eu estou colocando é o seguinte: nós que somos espíritas temos que procurar, ao nos referirmos a esses fatos degradantes que acontecem, termos cuidado com os dardos mentais que nós podemos enviar para as pessoas. Então, quando a gente vê, por exemplo, um companheiro que é traficante, que é preso, então nós sabemos que ele, lógico, tem que ser contido pela lei humana, mas temos que também não acalentarmos aquele sentimento de vingança em relação ao companheiro, né? Bem feito, foi preso, tomara que sofra bastante, tomara que a polícia bata bastante nele, tinha que matar logo. Quer dizer, então esse pensamento nos leva a recuarmos às épocas anteriores, nas quais nós éramos movidos pela lei de Talião do olho por olho, dente por dente. Aí quando nós nos permitimos esse pensamento, aqueles espíritos que nos conhecem se aproximam e nos levam a esse passado delituoso, a essas recordações inoportunas, a esses ambientes que nós frequentávamos, e aí nós vamos continuar fora do corpo com aquele tempo improdutivo, o tempo que nós não vamos conseguir utilizar bem o nosso período de sono, voltando a sermos aqueles mesmos companheiros desequilibrados que éramos anteriormente. Então, para sermos fiéis cooperadores de Jesus, vai depender de nós, vai depender do devotamento ao bem que nós mantivermos no corpo ou fora dele, vai depender da nossa melhoria de sentimentos, vai depender da adoção de princípios superiores que nós acalentemos. Então, sempre que verificarmos situações de violência urbana, situações de pessoas que estão cometendo atos ilícitos, que nós não enviemos dardos mentais para essas pessoas, que nós não acalentemos sentimento de vingança, de tomara que se dê mal mesmo, tomara que fique preso durante muito tempo e sofra muito. Então, quer dizer, esse pensamento de revide nós temos que evitar. Lógico que a gente não está dizendo que temos que aceitar o erro, mas termos também um olhar
cuidadoso com o julgamento que fizermos, porque muitos de nós aqui também já cometemos equívocos e hoje nós não podemos nos colocar como juízes de ninguém, né? O trabalho no bem constante, né? Quer dizer, nós sempre estarmos nos colocando como aquela pessoa que vai aproveitar o seu tempo fora do corpo físico, no desdobramento anímico, para fazer alguma coisa de útil. Então, como nós falamos, um trabalho fora do corpo, alguma atividade, alguma palestra que nós possamos assistir, algum estudo doutrinário que possamos fazer, é importante, porque isso fortalece a nossa consistência espiritual, né? Então, isso vai fazer com que tenhamos uma vivência produtiva fora do corpo e os sonhos espíritas vão ser uma coisa natural. Quer dizer, essa vivência, esse trabalho, essa interligação com o mundo espiritual vai ser algo tranquilo, vai ser algo que nós vamos vivenciar normalmente e vai nos dar essa possibilidade. E quando nós temos a disciplina espiritual, quer dizer, quando nós estamos realmente nos colocando nessa caminhada, nós ganhamos até o direito das consultas produtivas, como nos fala Martins Peral. O que é consulta produtiva? É quando estamos com algum problema e quando estamos nessa busca pela disciplina espiritual, nós podemos solicitar auxílio para que os espíritos nos orientem em como conduzir alguma dificuldade que tenhamos vivenciado. Não é que os espíritos protetores vão resolver os nossos problemas, vão falar, joga na loteria, ou isso aqui. Não, eles vão nos dar algumas indicações de como contornar, como atenuar aquele problema. Mas isso vai depender da nossa postura. Ou seja, a disciplina espiritual é quando a gente consegue manter uma sintonia qualificada, uma sintonia com os bons espíritos que vão nos permitir essa situação. Então, a questão do sono e do sonho produtivo, sonho espírita, a vivência desse desdobramento anímico qualificado que nós vamos vivenciar depende da mente, da sintonia que nós estabelecemos e do nosso livre-arbítrio. E aí vem uma fala da Joana de Ângeles, que ela nos fala: diga-me o que pensas que te direi com quem andas. Então, quando nós, ao longo da nossa vida, nós procuramos direcionar nossa mente para situações produtivas, estudando a doutrina, procurando nos aprimorarmos, procuramos orar, procuramos fazer o culto do evangelho no lar, procurando estabelecer um contato profícuo com a casa espírita, executando tarefas fora ou dentro da casa espírita de solidariedade, né? Quando nós conseguimos essa ligação com os amigos espirituais, com o nosso anjo guardião, e o nosso livre-arbítrio é direcionado para um processo evolutivo equilibrado, nós vamos equacionar os nossos problemas de forma mais tranquila, vamos ter os atenuantes e vamos conseguir ter uma vida mais de felicidade relativa. Não significa que nós não teremos problemas. Não significa que os espíritos vão tirar todas as dificuldades do nosso caminho. Mas muito daquilo que nós iríamos passar, como no caso desse meu amigo que ficou com medo de desencarnar, né? E aí depois ele viu que aquilo ali era um medo dele mesmo na cirurgia, mas com certeza que no momento da cirurgia o Dr. Bezerra de Menezes o auxiliou para que ele pudesse se habilitar. Bem, meus irmãos, então é isso que a gente tinha que conversar com vocês hoje. O próximo estudo será daqui a 15 dias e o tema é benfeitores, é o capítulo 23. Eu peço a vocês que estudem esse livro aqui, né? Nós estamos estudando o livro Nos Domínios da Mediunidade, mas vocês também estudem essa obra. Tem na rede social, é disponível, né? Se você baixar aí na internet, você consegue, que é uma obra antiga, né? Uma obra, o companheiro já desencarnou e é de domínio público. Então vocês podem baixar e ver os capítulos estudando. E até a próxima. E não esqueça que sábado, 5 horas, nós temos nossos estudos do livro Nos Domínios da Mediunidade.
Que Jesus nos abençoe. Até a próxima.